Oi, meu nome é Monir, sou da sala 103, equipe 4. Hoje eu e minha equipe iremos falar sobre radioatividade. O nome do nosso artigo se chama Física Moderna e foi criado por Eliezer de Moura Cardoso. O primeiro tema a ser retratado do nosso trabalho é a estrutura da matéria e o átomo. Todas as coisas existentes na natureza são constituídas de átomos ou suas combinações. Atualmente, sabemos que o átomo é a menor estrutura de matéria que apresenta as propriedades de um elemento químico. A estrutura de um átomo é semelhante à do sistema solar, constituindo um núcleo onde fica concentrada a massa, como o Sol, e em partículas girando ao seu redor, denominadas elétrons, equivalente aos planetas. O núcleo do átomo é formado basicamente por partículas de carga positiva, chamada prótons, e de partículas do mesmo tamanho, mas sem carga, denominada nêutrons. O número de prótons ou número atômico se identifica como um elemento químico, comandando pelo seu comportamento em relação aos outros elementos. Oi, meu nome é Ana Mes Valéria e eu vou falar sobre os isótopos. Os isótopos são átomos de um mesmo elemento químico que possuem a mesma quantidade de prótons. O número de nêutrons de um núcleo pode ser variado, pois eles não possuem carga elétrica. Com isso, o mesmo elemento químico pode ter massas diferentes. O terceiro tema a ser retratado no nosso trabalho é radioatividade. O aquecimento de uma rocha de urânio sobre um filme fotográfico virgem levou à descoberta de um fenômeno interessante. O filme foi velado marcado por alguma coisa que saia da rocha, na época denominada raios ou radiações. O fenômeno foi denominado radioatividade e os elementos que apresentavam essa propriedade foram chamados de elementos radioativos. Comprovou-se que um núcleo muito energético, por ter excesso de partículas ou de carga, tende a estabilizar-se emitindo algumas partículas. Radiação alfa são partículas carregadas por 2 prótons e 2 nêutrons, sendo, portanto, núcleos de hélio. Além disso, é um dos processos de estabilização de um núcleo com excesso de energia e de emissão de um grupo de partículas positivas e da energia associada a elas. São as radiações alfa, um gás chamado nobre por não reagir quimicamente com os outros elementos. Radiação beta é uma outra forma de estabilização. Quando existe no núcleo um excesso de nêutrons em relação ao número de prótons, é a partir de uma emissão de partículas negativas que acontece a conversão de um nêutron para o próton. No caso de existir excesso de partículas positivas, é emitida uma partícula beta positiva, chamada prosítion, resultando em uma conversão de prótons para nêutrons. Portanto, a radiação beta é constituída a partir do núcleo, transformando nêutrons para prótons e prótons para nêutrons. Radiação gama é uma forma de radiação eletromagnética ionizante nociva à saúde e com alto poder de penetração. Geralmente, após a emissão de uma partícula alfa ou beta, o núcleo resultante desse processo, ainda com excesso de energia, procura estabilizar-se, emitindo esse excesso em forma de uma onda eletromagnética da mesma natureza da luz, denominado gama. Partículas que possuem massa, carga elétrica e velocidade, essa dependem do valor da sua energia. Ondas eletromagnéticas que não possuem massa e se propagam com velocidade de 300 km por hora. A identificação desse tipo de radiação foi feita utilizando uma porção de material radioativo, com o feixe de radiação passando entre duas placas polarizadas com a fonte de campo elétrico. Os núcleos instáveis de uma mesma espécie e de massas diferentes, denominados radioisótopos, não realizam todas as mudanças ao mesmo tempo. As emissões de radiação são feitas de modo imprevisto e não pode-se adivinhar o momento em que determinado núcleo irá emitir radiação. Entretanto, para a grande quantidade de átomos existente, uma amostra é razoável. Esperar-se um certo número de emissões ou transformações em cada segundo. Essa taxa de transformações é denominada atividade da amostra. Oi, eu sou o Caô e vou falar de desintegração ou transmutação. Como foi visto, um núcleo com excesso de energia tende a se estabilizar-se, emitindo partículas alfa ou beta. Em cada emissão de uma dessas partículas, há uma variação do número de prótons no núcleo, e isto é o elemento se transforma ou se transmuta em outro, de comportamento químico e diferente. O tema do nosso trabalho é meia-vida. Cada elemento radioativo, seja natural ou obtido artificialmente, se transmuta, se desintegra ou decai, a uma velocidade que lhe é característica. Para se acompanhar a duração ou a meia-vida de um elemento radioativo, foi preciso estabelecer uma forma de comparação. Por exemplo,
Quanto tempo leva para um elemento radioativo ter sua atividade reduzida à metade da atividade inicial? Esse tempo foi denominado meia-vida ao elemento. Meia-vida, portanto, é o tempo necessário para que uma atividade de um elemento radioativo seja reduzida à metade da atividade inicial. As famílias radioativas. Na natureza, existem elementos radioativos que realizam transmutação ou desintegração sucessiva. Até que o núcleo atinja uma configuração estável, isso significa que após um decaimento radioativo, o núcleo não possui ainda uma organização interna estável, e assim ele executa outra transmutação para melhorá-la, e ainda não conseguindo, prossegue até atingir a configuração de equilíbrio, em que cada decaimento os núcleos emitem uma radiação do tipo alfa, beta ou gama, e cada um deles é mais organizado que o núcleo anterior. Essas sequências de núcleos são denominadas séries radioativas ou famílias radioativas naturais. O próximo tema do nosso trabalho é o lixo atômico. Os materiais radioativos produzidos em instalações nucleares, como reatores nucleares, usinas do beneficiamento de minério de urânio e tório, unidades do ciclo de combustível nuclear, laboratórios e hospitais nas formas sólida, líquida ou gasosa, que não têm utilidade, não podem ser simplesmente jogados fora ou no lixo, por causa das radiações que emitem. Esses materiais que são utilizados em virtude dos riscos que apresentam, são chamados de rejeitos radioativos. O tratamento de rejeitos radioativos. Os rejeitos radioativos precisam ser tratados antes de serem liberados para o meio ambiente. Se for o caso, eles podem ser liberados quando o nível de radiação é igual ao do meio ambiente e quando não apresentam toxicidez química. Rejeitos sólidos, líquidos ou gasosos podem ser ainda classificados quando a atividade em rejeitos de baixa, média ou alta atividade. Leonardo, vou falar agora um pouco sobre o acidente em Goiânia. Qualquer instalação que utilize fontes radioativas na indústria, centro de pesquisa, medicina nuclear ou radioterapia deve ter pessoas qualificadas em radioproteção para que o uso seja correto. Locais destinados ao armazenamento provisório de fontes ou rejeitos devem conter fontes ou rejeitos com segurança, nos aspectos físicos e radiológicos, até que possam ser removidos para outro local com a aprovação da CNN. A clínica foi transferida para novas instalações, mas o material radioativo não foi retirado, o que é algo contra a norma da CNN. Toda empresa que usa material radioativo, ao iniciar suas atividades no local, deve solicitar o cancelamento da autorização para funcionamento, informando o destino a ser dado a esse material. Mas 2 pessoas retiraram sem autorização o equipamento do local abandonado e que servia de abrigo e dormitório para os moradores de rua, os mendigos. A blindagem dos rejeitos foi destroçada e deixada à mostra um pó azul brilhante, que era muito bonito, principalmente no escuro. O pó brilhante foi distribuído para várias pessoas, inclusive crianças. O material que servia de blindagem foi vendido ao ferro velho. O material radioativo foi se espalhando pela vizinhança e várias pessoas foram contaminadas. A CNN foi chamada a intervir e iniciou um processo de descontaminação de ruas, casas, utensílios e pessoas em Goiânia. O acidente radioativo de Goiânia resultou na morte de 4 pessoas de 249 contaminadas. As demais vítimas foram descontaminadas e continuaram em observação, não tendo sido registrados até o momento efeitos tardios provenientes do acidente. Um dos atingidos, uma senhora, deu à luz a uma criança perfeitamente saudável. O 13º tema do nosso trabalho é contaminação e irradiação. É importante esclarecer a diferença entre contaminação radioativa e irradiação. Uma contaminação radioativa ou não caracteriza-se pela presença indesejável de um material em determinado local, onde não deveria estar. A irradiação é a exposição de um objeto ou um corpo à radiação, o que pode ocorrer a alguma distância, sem necessidade de contato mínimo. Voltei agora para falar sobre a descontaminação que ocorreu em Goiânia. Como eu disse antes já, aquele pó azul que foi distribuído para várias pessoas, foi inclusive para crianças, resultou em irradiação e em objetos pessoais, móveis, nas pessoas, casas, pisos, paredes, até parte da rua foi infectada com Césio-137. No caso das pessoas, ocorreu um processo de descontaminação interna e externamente, que foi feito com sucesso, com exceção das 4 vítimas que foram mortas.
Quanto aos objetos móveis eletrodomésticos, foram tomadas providências drásticas em razão da expectativa altamente negativa e dos temores da população. Móveis e utensílios domésticos foram considerados rejeitos radioativos e, como tal, foram tratados do mesmo jeito. Casas foram demolidas e seus pisos removidos. Passaram também a ser rejeitos radioativos. Parte da pavimentação das ruas foi retirada, ou seja, o cimento, a rua mesmo, propriamente dita. E esses rejeitos radioativos sólidos foram temporariamente armazenados em embalagens apropriadas, enquanto se aguardava a construção de um repósito adequado.